Nós, da Fundação Vanzolini, fazemos parte do seu dia a dia. Na educação básica e continuada, nos alimentos que você consome, no metrô, carros e hospitais, na gestão ambiental, na proteção de dados, na gestão pública e privada. Para estar em tantos lugares, contamos com uma equipe preparada, comprometida e diversa que atua em 4 grandes entregas: educação, certificação, pesquisa e soluções. É assim que seguimos disseminando conhecimento, melhorando processos e aumentando a eficiência do país. Porque juntos acreditamos que podemos usar a tecnologia de gestão para mudar o Brasil. Bom, pessoal, boa noite. Quero desejar aí um bom encontro para a gente. Quero agradecer muito as pessoas que estão aqui com a gente, né? É um prazer estar com vocês aqui. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é bater papo, é conversar, é trabalhar, é discutir, é levar conhecimento. É isso que nós vamos fazer aqui, nessa 1 hora que nós vamos ter. Nós vamos ter um tempinho aqui para conversar, e nessa 1 hora nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão de pessoas e liderança. Eu queria trazer um dado para vocês, já no início, que eu acho muito interessante, e é um dado que nos alerta para algumas questões que a gente vê aí importantes sobre gestão de pessoas e liderança. Pesquisa Gallup mostra para a gente que 85% dos trabalhadores não estão engajados no seu trabalho. Isso é assustador, né, gente? Quando a gente para pensar. 85% dos trabalhadores não estão engajados no seu trabalho. E aí a gente tem o primeiro desafio do líder que eu queria trazer para a gente. E o primeiro desafio da liderança que eu queria trazer para a gente nessa noite, ele vem... Pois é, Michel, quase a organização toda. Se tiver aí 10 pessoas trabalhando com você, você vai ter 2 pessoas engajadas e 8 desengajadas. E o primeiro desafio que eu quero trazer para vocês aqui, quando a gente vê isso, então, é o desafio da gente parar de tentar mudar as pessoas. Isso o Management 3.0 fala para a gente. Todas as vezes que a gente vai conversar com as pessoas, com líderes, os líderes perguntam: como que eu posso mudar as pessoas? Como que eu posso motivar as pessoas? Como que eu posso as pessoas? O primeiro desafio que eu queria trazer para vocês essa noite aqui é como nós, líderes, podemos nos adaptar a esse novo mundo. Como nós, líderes, podemos começar em nós essa mudança tão necessária para que a gente possa engajar as pessoas no dia a dia. Eu quero começar com uma coisa que eu falo sempre nos programas que eu faço. A gente não deve pensar em como extrair o melhor das pessoas, gente. A gente tem que pensar em como conquistar o melhor das pessoas. Extrair o melhor das pessoas. Eu sou do interior de São Paulo, de Limeira, né? Terra do pirir-por-por, da galinha que vai cor-cor, pedra cai na água, faz surf. E aqui a gente é o berço da citricultura. E eu lembro muito bem de quando eu vi aquela máquina extratora de laranja, né? Que você põe a laranja lá dentro, ela vem, corta a laranja e tira o sumo. O que sobra? Bagaço. Cuidado em querer extrair o melhor das pessoas no dia a dia, porque pode sobrar bagaço. O nosso grande desafio é como nós podemos conquistar o melhor das pessoas no dia a dia. Como nós podemos conquistar aquilo que as pessoas podem oferecer de melhor. E elas só oferecem quando a gente conquista. Elas só oferecem quando elas querem. Não, bater meta não significa que as pessoas estão oferecendo o seu melhor. Oferecer o seu melhor é aquele delta, é aquele pedacinho a mais, é aquele esforço a mais que a pessoa faz, é aquela vontade de fazer alguma coisa. Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Como que nós podemos conquistar o melhor das pessoas? E para isso, gente, nós precisamos, enquanto líderes, refletir sobre algumas coisas que eu acho muito importantes no dia a dia. A primeira questão é o nosso mundo. Se falou muito em mundo VUCA, né? Estava conversando com o pessoal esses dias sobre mundo VUCA.
Estava conversando com o povo, não, porque o mundo VUCA, o mundo VUCA, o mundo VUCA, o mundo VUCA. Falei, tá bom, mundo VUCA. O que hoje a gente vê no mercado já não é mais mundo VUCA, hein? Agora a gente está falando em mundo BANI. Aquilo que era volátil virou frágil, muito frágil. É só você olhar o que aconteceu no mundo aí com uma pandemia. Aquilo que era incerto do mundo VUCA vira ansioso. Olha para a quantidade de pessoas que estão tendo burnout, síndromes e doenças relacionadas ao trabalho. Olha a quantidade de gente que anda ansiosa. É um mundo ansioso. Tudo para ontem, tudo para hoje. Aquele mundo que era complexo virou um mundo não linear. E como ele é não linear, ele virou um mundo incompreensível. A gente precisa entender que a gente não compreende mais. E talvez essa seja a grande questão. A grande questão aí é que nós queremos ter controle de tudo. Então, a primeira ação que nós líderes precisamos fazer nesse momento é parar de fazer microgerenciamento. Eu não consigo ter controle sobre tudo. Se eu tiver que controlar tudo o que acontece com a minha equipe, eu não preciso de equipe, eu posso trabalhar sozinho, sem problema algum. Outra coisa que a gente precisa ver com esse mundo BANI, então, é como as competências foram alteradas. O pessoal que está me apoiando vai mandar para vocês aí um paper, é um paper grande, é um paper em inglês, mas é um paper muito interessante do Fórum Econômico Mundial, mostrando quais são as competências requeridas até 2025 dos profissionais. É o futuro do trabalho. Esse paper é muito interessante. Bastante aí, nós precisamos nos atualizar. E quando a gente fala em atualização, gente, nós estamos falando necessariamente olhar para os modelos de gerenciamento também. A gente vem de um modelo de gerenciamento, e muita gente ainda utiliza esse modelo, que é o modelo de gerenciamento lá de 1900, da Revolução Industrial. Um modelo de gerenciamento onde o comando e controle funcionava, e funcionava muito bem. O comando e controle era a forma de gerir pessoas. Recompensas e punições eram as formas de motivar pessoas. Deu certo, eu dou uma recompensa. Deu errado, eu puno. A motivação mudou. O management mudou. O jeito de trabalhar pessoas mudou. Nós precisamos entender isso enquanto líderes. Existe um material do Daniel Pink, vocês conseguem lá no YouTube esse material, que ele diz o seguinte: a motivação hoje é diferente. E quando a gente está falando de motivação intrínseca, porque é isso que a gente fala, é óbvio que a motivação é intrínseca, mas o líder precisa entender quais são os fatores motivacionais de hoje. Se os fatores motivacionais de antigamente eram recompensa e punição,
Hoje nós estamos falando de 3 fatores motivacionais fundamentais para qualquer profissional. E nós, líderes, precisamos entender esses 3 fatores. Primeiro fator motivacional fundamental dos dias de hoje é autonomia. O desejo que as pessoas têm de entregar resultados seguindo seus próprios caminhos. Autonomia para entregar resultados a partir dos seus próprios caminhos. Esse é o primeiro fator motivacional. Agora, não nos esqueçamos, a autonomia só funciona se tiver alinhamento. E esse é um grande desafio do líder, então. Garantir alinhamento entre as pessoas. Alinhamento do quê? Alinhamento, basicamente, com a cultura e com os valores da organização onde a gente atua e onde a nossa equipe atua. Eu devo dar autonomia, mas eu tenho que garantir que as pessoas estão alinhadas aos valores da organização. Aí eu dou autonomia. Então, o primeiro fator motivacional, autonomia. Quem trabalha com o pessoal mais jovem vai ver que isso está sendo cada vez mais forte, as pessoas têm buscado essa autonomia, que é a vontade de entregar o resultado buscando seus próprios caminhos. Segundo fator motivacional muito forte, maestria. O que é maestria? A vontade que as pessoas têm de conhecer cada dia mais aquilo que elas fazem e de se aperfeiçoar continuamente no trabalho delas. Segundo fator motivacional é maestria. E aí nós estamos falando de desenvolvimento de pessoas. E quando eu falo de desenvolvimento de pessoas, eu estou falando do papel do líder e não do RH. A grande pergunta que fica para a gente aqui é: quanto eu, como líder, tenho desenvolvido as pessoas que trabalham comigo? Ah, Márcio, mas eu não tenho ferramentas. Desculpa, você tem muitas ferramentas na mão para desenvolver pessoas. Nós temos Job Rotation, que é troca de função. Nós temos Shadowing, que é o famoso sombra, colocar alguém para acompanhar outra pessoa. Esses dias eu vi numa empresa o programa de estágio interno, onde as pessoas são liberadas meio período por semana para fazer estágio numa outra área, para conhecerem aquela área. Agora, você tem uma ferramenta na tua mão que eu acho de fundamental importância. Uma ferramenta na tua mão que promove o desenvolvimento de forma inequívoca, que é o famoso feedback. Como nós estamos trabalhando o feedback? Como nós estamos trabalhando o feedback com as pessoas que atuam com a gente? Como nós estamos usando o feedback como uma ferramenta de desenvolvimento? Lembrem, eu estou falando de maestria, o desejo que as pessoas têm de se aperfeiçoarem cada vez mais e estarem bem no que elas fazem. Feedback é ferramenta de desenvolvimento, gente. Feedback é ferramenta fundamental de desenvolvimento de pessoas. E olha, essa questão do desenvolvimento é tão forte que na lista das 150 melhores empresas para trabalhar, 46% dos respondentes à pesquisa de 2019 que responderam qual o principal motivo que faz elas permanecerem na empresa, o principal motivo foi oportunidades de crescimento e desenvolvimento. 46%. Então, já que eu estou falando de GPTW, eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou Márcio Camargo, eu sou coordenador do Programa de Liderança e Gestão de Pessoas da Fundação Vanzolini. Eu coordeno um programa em Angola também. Por 6 anos eu fui sócio do Great Place to Work no Brasil. Great Place é a empresa que faz a lista das melhores empresas para trabalhar. Eu sou Management 3.0 Facilitator, Lego Serious Play Facilitator, mas além de tudo isso, acho que é besteira ficar falando tudo isso, eu sou um cara que tenho aprendido que conhecimento a gente tem que adquirir dia a dia. Então, eu sou um cara que ando com uma plaquinha escrita em obras na minha frente, bem penduradinha aqui, em obras, porque nós estamos constantemente em obras. Eu acho que a obra só vai acabar quando a gente estiver indo para um outro lugar que não é essa terra, né? Eu aprendi isso com um filósofo estoico chamado Raul Seixas. Eu que não sento no trono do meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, sabe? Então, eu estou em obras o tempo todo.
E aí, gente, nós falamos de desenvolvimento, então, por isso que eu trago dados do GPTW. 46% das pessoas que atuam nas melhores empresas para trabalhar no Brasil ficam na empresa principalmente pelas oportunidades de desenvolvimento. Portanto, enquanto líderes, nós precisamos oportunizar desenvolvimento para as nossas equipes. Então, eu trouxe 2 fatores motivacionais: a autonomia, o desejo de entregar resultados seguindo o seu próprio caminho; maestria, o desejo de evoluir e evoluir constantemente naquilo que você faz com desenvolvimento. Terceiro fator motivacional nos dias de hoje: propósito. O desejo que as pessoas têm de atuar em uma causa que é maior que elas próprias. Propósito. E a pergunta que fica aqui para vocês é a seguinte: enquanto líderes, como nós estamos trazendo propósito para o trabalho das pessoas? Como nós estamos trazendo o propósito da organização para o trabalho das pessoas? Quanto as pessoas têm orgulho daquilo que elas fazem, entendendo o propósito da organização e entendendo o trabalho que elas desenvolvem? Eu tenho um grande amigo chamado Osiris Silva. Osiris Silva hoje está com 93 anos. Osiris Silva foi o cara que criou a Embraer no Brasil, né? Foi presidente da Embraer por muito tempo, foi presidente do ITA. E ele conta que a Margaret Thatcher foi visitar a Embraer e encontrou com um torneiro mecânico lá e perguntou para o torneiro mecânico: o que você está fazendo? Ele falou: estou produzindo aviões, estou fabricando aviões. Ele entendia que o trabalho dele, torneando uma peça, tinha um objetivo fundamental no propósito todo da Embraer. No propósito todo da Embraer. José Ricardo, a missão, ela pode ser utilizada como propósito, não há problema nenhum nisso, né? Desde que a missão seja engajadora. Porque quando a gente para pensar, o que o propósito tem como objetivo? Ser engajador. Propósito tem como objetivo ser engajador, né? Então, a gente, enquanto líderes, nós precisamos trazer as pessoas para o propósito da organização. Lembrem, os 3 fatores motivacionais: autonomia, maestria e propósito. As pessoas estão deixando organizações porque não estão se reconhecendo no propósito e nos valores dessas organizações. Olha que loucura isso. E saiu uma pesquisa de jovens falando que preferem ficar desempregados do que entrar numa empresa que não tem os mesmos valores que eles. Então, nós precisamos trabalhar, gente. Esse é um desafio: trabalhar o desenvolvimento das pessoas, trabalhar a motivação das pessoas. E, para isso, nós precisamos nos desenvolver, olhando e entendendo um pouquinho para onde o management caminha. A gente teve lá, então, eu falei do Management 1.0, lá de comando e controle, hierarquias rígidas. Depois a gente teve, lá em 1970, mais ou menos, o Management 2.0, o segundo movimento de gestão, de gerenciamento, onde a gente teve padronização, foco nos processos, etc. E lá em 2005, a gente vem com o Management 3.0. O Management 3.0 traz para a gente objetivos comuns, times com liberdade e autonomia, equipes multidisciplinares e responsabilidade de todos. Esse é o Management 3.0. Nós estamos aí. O líder precisa se adequar a esse momento. O líder precisa entender que hoje não dá mais para trabalhar microgerenciamento, que hoje não dá mais para trabalhar com comando e controle, que hoje a palavra de ordem é confiança. Talvez essa seja a palavra mais importante dessa noite. Confiança. Como líder, enquanto líder, como que eu estabeleço e mantenho a confiança da minha equipe? A confiança da minha equipe em mim, líder, a confiança da minha equipe na minha empresa, a confiança da equipe entre a própria equipe. Confiança, o Marcos Famosi traz para a gente no livro Fator Confiança algo muito interessante. Ele falou: gente, confiança é que nem o ar. Quando existe, a gente não percebe. Quando falta, a gente percebe e faz uma falta tremenda. Então, o nosso desafio hoje, né, é
confiança. O problema é que alguns definem seu propósito apenas como resultado, principalmente financeiro, consequência desse engajamento, fazer parte de algo maior, exatamente. Se o resultado for só financeiro, esquece, não vai funcionar, né? Confiança, gente, é a palavra-chave nas equipes. As equipes precisam confiar nos seus líderes. Você precisa trabalhar dioturnamente para manter e garantir um ambiente de confiança com as suas equipes. Eu não sei se você já pensou na palavra confiança. Confiança vem de com fé, né? Fé é a certeza que alguma coisa vai acontecer antes mesmo dessa coisa ter acontecido. Isso é fé. Confiança, então, das nossas equipes com a gente, tem a ver com as equipes acreditarem naquilo que a gente fala, antes mesmo de ter acontecido. Portanto, eu estabeleço confiança com a minha equipe, basicamente, eu estabeleço confiança com a minha equipe com uma comunicação aberta, com uma comunicação clara, com uma comunicação transparente. Eu estabeleço confiança com a minha equipe quando eu estou aberto a falar e escutar tudo o que eles querem trazer para o dia a dia. Eu estava fazendo um trabalho, eu sou contador de causos, tá, gente? Eu gosto de contar causos, até não querer mais, e nós vamos contar alguns. Eu estava fazendo um trabalho numa organização tempos atrás, e a organização ia para a Bolsa, ia fazer a IPO. E o pessoal da controladoria ralou muito. Trabalhou, assim, dia e noite para conseguir fechar toda a papelada de IPO é muito grande, material de IPO é um negócio denso. Bom, o IPO ia sair dali 2 semanas, um determinado domingo, uma das pessoas da controladoria estava em casa, bem tranquilo, com calma, chega o vizinho, bate na porta e fala, escuta, você não me conta tudo? Ele falou, por quê? Acabei de ver aqui no jornal que a sua empresa não vai mais fazer IPO. E ele falou que ele ficou meio sem graça, falou, desculpa, não deu tempo de eu contar para você. Mas veja, as pessoas que trabalharam ativamente nesse projeto ficaram sabendo que a empresa tinha desistido do IPO depois dos meios de comunicação. Como que eu quero manter confiança na equipe desse jeito? Não tem jeito. Como que eu quero manter confiança com a equipe? Então, eu mantenho confiança quando eu tenho uma comunicação clara, quando eu tenho uma comunicação transparente, quando eu tenho uma comunicação direta, quando eu tenho espaço para olhar, falar e ouvir. Nessa mesma empresa, eu estava conversando com uma pessoa, a gente fez pesquisa de clima lá e eu fiz mentoria, e a pesquisa de clima da área cresceu para caramba da nota. Eu falei para ela, escuta, eu quero saber o que você fez, né? Ele falou para mim, bom, eu só olhei as pessoas como pessoas, mudou tudo aqui dentro. Gente, esse é o desafio do líder, olhar as pessoas como pessoas. Isso faz a gente trazer confiança, isso faz a gente estabelecer um ambiente de confiança nas nossas equipes. Além disso, trabalhar com imparcialidade. Trabalhar com imparcialidade. Imparcialidade nada mais é do que justiça. Trabalhar de forma que as pessoas se sintam desenvolvidas. Criar mecanismos que possibilitem crescimento e desenvolvimento de todos na sua área. Confiança é a palavra-chave do negócio. Nós precisamos trabalhar a confiança das nossas equipes. Precisamos. E nós trabalhamos confiança nas ações do dia a dia. Sabe, Reginaldo, eu estava fazendo pesquisa numa empresa e saiu um resultado muito baixo lá numa pergunta, numa afirmativa do Great Place to Work. A afirmativa é assim, meus líderes cumprem o que prometem. E daí eu fiquei meio perdido, né? Eu, meu Deus do céu, apresentei para o cara ficou meio bravo, falou, o que a equipe está dizendo? Que eu sou mentiroso? Falei, sei. Falou, não, vai lá fazer um grupo focal. E vai o marmitão do Márcio conversar com a equipe. E daí eu estava conversando com a equipe falou assim, não, ele não cumpre o que promete mesmo. Falei, então me dê um exemplo aí para que eu possa saber. E daí uma pessoa da equipe falou, por exemplo, eu precisei falar com ele esses dias, falei que eu precisava falar com ele, ele falou para mim assim, me dá 5 minutinhos que eu estou apurado aqui, a gente já vai conversar. Eu estou esperando esses 5 minutinhos faz semanas. Gente,
É papel do líder. Eu estou pegando o pé do Reginaldo, eu estou falando de todo mundo aí. Cuidado com isso. A gente faz isso o tempo todo. A gente não ganha confiança só com ações pirotécnicas e grandes. A gente ganha confiança no relacionamento do dia a dia, nos pequenos compromissos que a gente assume. A gente vira para o cara e fala, me dá 5 minutinhos que eu vou conversar com você. Ele está esperando você naqueles 5 minutinhos para conversar. Então, se você sabe que você não vai dar 5 minutos, não vai ter 5 minutinhos, ou não vai ser daqui a 5 minutinhos, diga, dá um tempo assim que eu puder, eu converso com você. A gente ganha confiança nas pequenas ações do dia a dia. A gente ganha confiança comunicando. A gente ganha confiança mostrando a importância do trabalho de cada um, a importância da área. A gente ganha confiança olhando para as pessoas como pessoas, cuidando das pessoas, desenvolvendo as pessoas. Esse é um grande desafio, ganhar confiança das nossas equipes. Acho que tem um outro desafio muito grande que eu queria trazer para vocês, eu estou trazendo esses desafios aqui para a gente, né? Um outro desafio muito grande que a gente tem, que é o desafio do líder assumir o seu papel de líder. Eu estou cansado de ver jogo de bonzinho e malzinho. Olha, Will, a liderança lá, olha, você não vai poder sair mais cedo hoje não, cara. Porque os homens não querem. Você sabe como são os homens, né, Will? Esse é o jogo do bonzinho, o jogo do... Aquilo que é ruim, aquilo que é não, eu jogo na direção da empresa. Aquilo que é bom, fui eu que consegui. A gente precisa acabar com esse joguinho enquanto líderes. Se eu sou líder, eu sou empresa. As pessoas demitem a empresa no papel do líder. Elas demitem o Marcelo, elas estão demitindo a empresa. Elas demitem o Márcio, elas estão demitindo a empresa que eu trabalho. A liderança tem esse joguinho. Eu quero falar de confiança, eu estou falando de confiança, mas de vez em quando o próprio líder detona com outro líder na frente da sua equipe. Horas! Depois eu venho falar de team building. Nossa, nós precisamos aprender a trabalhar em time, nós precisamos nos relacionar bem, eu preciso fazer um trabalho de team building, mas não tem team building entre os líderes. Não tem team building entre os líderes. Como que eu quero trazer team building para as pessoas? Eu viro para o Michel lá, o Michel vira para mim, eu sou líder do Michel, e fala, ô Márcio, o pessoal de TI lá não conseguiu resolver o problema do meu computador, cara, eu não sei o que eu faço. Fala, Michel, você conversou lá com o Ricardo? Eu conversei, o Ricardo não resolveu nada. Ih, cara, mas é assim mesmo, o Ricardo não resolve nada para ninguém. Ih, depender da TI. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um tiro no pé do outro líder. Então, guarde isso. Corpo de liderança tem que ter mais confiança entre si até do que com a sua equipe. Eu tenho que assumir meu papel de representante da empresa perante a equipe. Esse é um desafio que nós líderes temos. A gente é alçado, e até hoje acontece isso, há uma liderança porque, na maioria das vezes, nós somos bons técnicos. E daí a empresa não instrumentaliza a gente para ser gestor de pessoas. E daí vira para a gente e fala assim, que legal, você virou líder, você ganhou uma equipe, e aí o RH vai ser só consultor, tá? Você tem que cuidar de tudo da equipe. E esquece de preparar a gente para isso. Eu coordeno um programa na Fundação Vanzolini já há 10 anos, onde nós recebemos líderes técnicos. Líderes, excelentes técnicos que viraram líderes e que estão com dificuldade para gerir pessoas, para gerir equipes. As empresas, infelizmente, grande parte das empresas não preparam os líderes. Esse é o nosso desafio, gente. Não adianta, eu me garantia como técnico antes de me tornar líder, agora eu tenho que me garantir como gestor de pessoas. Como gestor de pessoas. Então, outro desafio que eu queria trazer para vocês é esse, é o desafio da assunção verdadeira do papel de liderança. Eu sou líder, eu estou ali para conduzir a equipe, eu estou ali para apoiar a equipe, eu estou ali para representar a empresa perante a equipe, eu sou a empresa perante a equipe. Eu sou a empresa perante a equipe. Esse desafio é muito grande e a gente vê isso acontecendo nas organizações até hoje.
A gente vê líder que dá a posa de coitadinho. Eu não consigo nada para a equipe. Eu não consigo não sei o quê. Pelo amor de Deus, você é um líder fraco quando você faz isso. A equipe olha para você e fala, nossa, que líder fraco, um líder que não consegue aquilo que a gente acha que é importante. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio que a gente precisa olhar hoje. Então, a gente precisa adequar o nosso exercício da liderança aos novos ditames do management. Esse é o principal desafio que eu comecei falando lá em cima. Um dos ditames do management que eu trouxe para vocês é entender os processos motivacionais e buscar trabalhar esses processos motivacionais no dia a dia. Entender processo motivacional é de fundamental importância, mas a Priscila colocou uma coisa aqui que é importante. Eu preciso saber o que motiva cada uma das pessoas que trabalham comigo. E aí o Management 3.0 tem um processo de Movie Motivators. Quem quiser depois entra no site management30.com, tem lá o Movie Motivators, que é uma ferramenta que nos ajuda a entender um pouquinho como nós motivamos as pessoas. Então, nós falamos da motivação, falamos da motivação e dos 3 fatores que o Dan Pink trouxe para a gente, que estão muito alinhados com o Management 3.0, autonomia, maestria e propósito. Falamos que o modelo de recompensa e punição é um modelo que tem motivado muito pouco hoje. Eu trouxe para vocês aqui a importância da confiança como ferramenta, como mola mestra para equipes de alta performance. Eu trouxe para vocês aqui um pouquinho também sobre ações para estabelecer confiança, e aí eu quero entrar no que o Reginaldo colocou aqui e antecipou. Se fala muito hoje em marca empregador, em employee experience, em experiência do colaborador na organização. E se fala muito em employee experience a partir da visão do RH. O que eu quero trazer para vocês é um pouquinho dos subsistemas de RH na visão do líder. Eu acho isso importante. A experiência que o colaborador tem a partir das ações de liderança. Essa experiência vai garantir a manutenção ou não dos talentos na nossa organização e na sua equipe. Eu não falo de retenção, tá? Porque quando a gente fala de retenção, dá a sensação que você vai prender todo mundo, né, Will? Bota uma bola de ferro no pé do cara e ele está proibido de sair da empresa. Eu estou falando de manutenção. De manutenção. Então, nós vamos falar um pouquinho de Employee Experience. Eu quero trazer uma geral disso, principalmente no papel do líder. Legal, Patrícia, obrigado. Primeira etapa da experiência do colaborador tem muito mais a ver com o RH, que é a atração, né? Que é a proposta de valor da organização, que é a cultura que a organização traz. Mas a partir da segunda etapa, quando a gente fala de seleção, eu já estou entrando aqui no que o Reginaldo falou. O RH que cuida da seleção. Não! Se na sua empresa é o RH que cuida da seleção, não deixe. Quem vai trabalhar? O cara vai trabalhar com você, não é com o RH. É você que vai segurar o rojão dessa seleção. Não é o RH. É você que vai responder pela pessoa, não é o RH. Não vamos terceirizar o que é nosso, gente. Não vamos terceirizar o que é nosso. E para falar de seleção, eu queria trazer algumas coisas bastante importantes e interessantes. Primeiro, quanto nós temos nos preparado para realizar entrevistas de qualidade. Quando eu falo nos preparado, é lendo o currículo, buscando dados nas redes sociais das pessoas, preparando algumas perguntas importantes que vão poder nos ajudar a nortear o nosso processo seletivo. Quanto eu tenho trabalhado isso? Tá, como selecionar caráter? Muito bom, Zé Ricardo. Tem uma das coisas que eu gosto de falar muito quando a gente fala de seleção, existem 2 modelos de entrevista, né? Existe a entrevista situacional,
onde eu trago uma situação para a pessoa hipotética e ela diz como ela reagirá. E existe o modelo comportamental, o modelo de competência, que é quando eu estimulo a pessoa a contar alguma situação vivida. Eu, particularmente, gosto muito do modelo de competência e do modelo comportamental, porque ela ajuda a observar caráter, valores, esse tipo de coisa, viu, Zé Ricardo? Porque vamos olhar para isso aqui rapidamente. Modelo situacional. Eu viro... Deixa eu pegar alguém aqui. Eu estou pegando só quem está com a câmera aberta, né? Eu viro para a Patrícia e falo assim, bom, vamos imaginar que a Patrícia é uma banqueteira de mão cheia. A Patrícia é aquela pessoa que faz aqueles banquetes maravilhosos. E eu tenho uma empresa de eventos, eventos voltou a bombar, eu preciso contratar alguém, vou lá e contrato a Patrícia, vou fazer entrevista com a Patrícia e viro para a Patrícia e falo, Patrícia, eu sei que você tem experiência, mas eu queria saber de você o seguinte, imagine que a gente está fazendo uma festa aqui de casamento de uma pessoa muito famosa, nós vamos ter muitas pessoas famosas, o bolo tinha que chegar às 5 da tarde, a festa começa às 7 da noite, são 6:30 da tarde, o bolo não chegou. O que você faria? Isso é uma entrevista situacional. Muito provavelmente, a Patrícia vai pensar um pouquinho para responder, e ela vai responder, José Ricardo, aquilo que ela acha que eu quero que ela responda. Ela vai falar, eu imagino que o Márcio quer ver se eu tenho proatividade. Olha, eu sei fazer bolo, eu tenho uma lista de backup, eu sei onde eu acho o bolo, eu construo um bolo de isopor, enfim. Ela vai responder aquilo que ela acha que eu quero que ela responda. Isso é o situacional. Por que eu gosto do comportamental, José Ricardo? Porque no comportamental é permitida a discussão. Quando ela fala isso, a gente está falando de uma situação hipotética. Então não dá, Reginaldo, para discutir situação hipotética. Situação hipotética é hipotética, tá certo? É diferente de eu virar para a Patrícia e falar, Patrícia, eu gostaria que você me contasse uma situação em algum evento que você cuidou que teve uma discussão séria entre alguns garçons. E aí a Patrícia vai contar a situação. A Márcia, ela pode mentir? Pode. Só que ela está contando uma situação vivida. Eu consigo pressionar e manter a conversa. Sério, Patrícia, então a situação foi essa? O que você fez? O que você fez na hora? Ah, eu tentei acalmar os ânimos. Tá, e deu certo, Patrícia? Não, não deu, não consegui. E assim, como eu sou muito nervosa, eu fiz o seguinte, eu mandei todo mundo, falei, vocês não vão mais trabalhar, podem ir embora, eu botei uma roupa de garçom e eu saí servindo por cada proatividade. Pronto, você já descobriu um monte de coisa nessa fala da Patrícia. Exatamente, as situações práticas, experiências vividas nos ajudam nisso. Então, a primeira coisa que a gente precisa cuidar é da seleção, gente. É planejar uma entrevista, é avaliar currículo, entender o currículo corretamente, pensar quais perguntas você vai fazer. Se não, vira conferência de currículo, já viram isso? A gente não lê o currículo antes, daí chega na hora da seleção, eu chamo lá, deixa eu ver quem aqui, pegar outra pessoa, chama a Silvia e fala assim, Silvia, eu estou com o teu currículo, é verdade que você se formou em tal lugar? Não, é verdade. Ah, Silvia, eu vi aqui também, não sei o quê. Não é isso. Ah, você trabalhou em tal lugar. É, eu trabalhei. Gente, fazer conferência de currículo não serve para nada. O processo seletivo tem que ajudar. Então, a gente precisa se preocupar muito com isso. Coisas importantes e questões importantes do processo seletivo, então. Pensar nas perguntas que nós vamos fazer, deixar aberturas para conversas, isso é muito importante, e tomar uma decisão em cima dessas conversas. Então, de preferência, ter uma folhinha, né, que nos ajude a fazer as anotações para fazer comparação. Porque se eu faço perguntas totalmente diferentes para todo mundo, eu não sei comparar, daí eu me perco no meio. Né? Priscila, quando pensa em desenvolver equipes que já atuam na organização, você está falando em promoção interna? Em recrutamento interno? Se é recrutamento interno, é a mesma coisa. Eu me preparo para fazer uma entrevista. O que a gente tem visto nas organizações, quando a gente fala de seleção, é, primeiro, o líder convidar um outro líder para fazer a entrevista, de preferência uma área que seja cliente ou fornecedora interna. Convidar um outro líder.
Eu vou falar de desenvolvimento daqui a pouquinho. Segundo, segura aí que a gente já vai falar. Ele faz parte do ciclo aí. Eu estou lá, estou contratando ainda, minha. Calma. Não pode desenvolver se eu não contratar o cara. Espera aí. Segundo, convidar a equipe para bater um papo com as pessoas. Então, falando um pouquinho aí de contratação, é isso. Agora, a contratação, ela envolve uma segunda etapa. E a liderança esquece dessa segunda etapa, que é o onboarding, que é a integração. A gente terceiriza a integração para o RH. Integração é o que o RH cuida. Eu não tenho que cuidar da integração. Lê do engano. Você tem que pensar como você vai receber essa pessoa na tua área. O que você vai falar no primeiro dia da pessoa. Como você vai mostrar o funcionamento da área, a cultura da área. Minhas dicas para o primeiro dia: apresente a pessoa para todo mundo da área. Sente, fale um pouquinho da história da empresa, fale um pouquinho quais são os desafios do cargo e o que você espera dela nesse cargo. Quais são suas expectativas, quais são as expectativas da empresa e pelo que e como ela vai ser avaliada. Eu já cansei de ver gente trabalhando que não sabe o que o líder espera dela. Não sabe. Acha que o líder espera uma coisa e não é nada do que ele espera. Eu vou contar aqui, está gravando, mas tudo bem. Eu trabalhei numa instituição educacional por 1 ano, mudei de estado, fui para outro estado, trabalhei 1 ano lá como diretor acadêmico. Depois de 1 ano, mudei com a minha família, tudo. Depois de 1 ano, o reitor chegou para mim e falou: estou te demitindo. Eu falei: por quê? Porque você não está atendendo aquilo que a gente esperava. Eu falei: como não? Eu cuido dos alunos, eu cuido dos professores, a avaliação do MEC subiu, a avaliação de reação dos alunos subiu, nós não temos falta de professor, eu garanto... Não. O que a gente esperava de você é que você fizesse relacionamento, que você fosse para a rua fazer política, participar dos eventos. Só faltou ele combinar comigo isso em 1 ano. Ele esqueceu de combinar quando eu entrei, Reginaldo. E daí a pergunta que fica é assim: eu vou mudar de estado com a minha família inteira, vou mudar a minha vida e acordar todo dia, Marcelo, olhar para o espelho e falar assim: opa, acorda. Mais um dia que eu vou ter a possibilidade de fazer tudo diferente daquilo que o chefe espera de mim. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Se as pessoas não sabem o que você espera delas, elas não sabem o que elas têm que entregar, elas não sabem pelo que elas vão ser avaliadas. Isso faz parte dessa primeira etapa da experiência do colaborador, que a gente está falando aqui sobre seleção. É seleção em primeiro dia. É de fundamental importância. É de fundamental importância no primeiro dia, as pessoas saberem disso. Reginaldo, pois lá, depois levava o candidato para o setor, mostrava estrutura física, resumo das atividades, pessoas executando. É isso aí, é super importante. Aliás, é importante a gente entender, o Reginaldo trouxe uma coisa importante aqui. É importante a gente entender que entrevista é uma conversa entre 2 pessoas, tá? Onde cada uma está tentando conhecer a outra. É uma conversa entre empresa e candidato. O candidato que precisa conhecer a empresa e a empresa que precisa conhecer o candidato. Bom, falamos da atração, então cuide do onboarding. É super importante. Como que você apresenta a cultura da empresa para as pessoas? Então, falando de causos aí, eu conheço algumas empresas, por exemplo, que na primeira semana o líder monta, tem refeitório, né, restaurante interno, o líder monta um calendário para que cada dia alguém da equipe vá acompanhar um novo funcionário no almoço. Para poder conversar, começar a ter interação, começar a conhecer um pouco mais. Algumas empresas têm o que a gente chama de anjo de padrinho. É um funcionário mais experiente da área que acompanha esse novo funcionário aí por um tempo, até esse novo funcionário ter tranquilidade. Né? Então, você tem uma série de ações, enquanto líderes, para ajudar nisso. Uma série de ações para ajudar nesse onboarding. E onboarding é super importante a do RH, mas a gente precisa cuidar da integração na área de trabalho. Isso faz parte da experiência do colaborador. Isso faz parte do receber. Depois, a gente fala do engajamento, que é outra coisa importante. E aí a gente já falou um pouquinho sobre as motivações, né? O Sidney. Olha lá, RH avalia hard, leva em conta performance para pontuar
pontos positivos da vaga. Na segunda etapa, forma-se a bancada para avaliação situacional e desempenho do candidato, verificar muitas condições, postura e comportamento. Muito legal, muito legal. Muito interessante. Bom, depois a gente vai para um segundo subsistema do RH. A gente falou lá da atração, a gente vai para o subsistema, falou da atração e da contratação, a gente vai para o subsistema de engajamento, né? Tem a ver com motivadores, e a gente falou de motivadores aqui. Ah, carrapato, gostei do nome, olha, vou usar esse daí de exemplo, viu, carrapato. Depois do engajamento, a gente vai para a performance. E aí, na carreira, no caminho desse colaborador na nossa organização, a gente precisa cuidar da performance dos nossos colaboradores. Nós precisamos estabelecer claramente ferramentas de acompanhamento de performance, OKRs, KPIs, o que quer que seja, e deixar claro para as pessoas isso. A partir da performance, a gente vai para o desenvolvimento. E aí a gente está falando um pouquinho, eu quero responder a questão aqui que a Priscila colocou, né? Quando penso em desenvolver equipes que atuam na organização. Vamos lá, Priscila. O líder precisa promover crescimento e preparo das pessoas para o dia a dia dos negócios. Até porque, se o líder não desenvolver as pessoas que atuam com ele, ele corre o risco de nunca conseguir crescer na organização, porque ele nunca vai ter ninguém preparado para assumir a posição dele. E tem muito líder que ama isso. Tem muito líder que ama não preparar outras pessoas. Ele tem que se sentir indispensável na estrutura da empresa. Então, nós precisamos pensar em ferramentas de desenvolvimento para quem atua nas nossas equipes. Eu comecei a falar de algumas e eu vou trazer elas com um pouco mais vagar aqui, né? Um pouquinho mais devagar. Primeira ferramenta que eu gosto muito é o Job Rotation, quando você muda a pessoa de função para ela conhecer um outro trabalho. É troca de funções para ela conhecer um outro trabalho. Job Rotation é uma coisa que o líder pode fazer. Segunda questão é a questão da mentoria. Chegou um funcionário novo numa atividade, a gente vai fazer o acompanhamento de mentoria por um funcionário mais antigo, ajudando essa pessoa que chegou. Nós já vamos falar disso, viu, Reginaldo? Segura aí que a gente já vai falar de feedback. Ajudando esse funcionário que já chegou, né? Terceiro é shadowing. Muitas empresas estão usando shadowing, que é o sombra. Você encosta um funcionário no outro para aprender o trabalho, depois coloca o funcionário para jambrar, depois coloca o funcionário para trabalhar. Programas de treinamento internos. É super tranquilo da gente montar programinhas, pedindo, inclusive, tentando aproveitar o que cada um tem de bom nas nossas equipes. Agora, para mim, a melhor ferramenta de desenvolvimento, eu insisto, é o feedback. Feedback é uma das melhores ferramentas de desenvolvimento. E, infelizmente, eu não vejo as pessoas utilizando o feedback de forma adequada o tempo todo. Eu quero começar com o feedback falando sobre, primeiro, um pouquinho sobre os modelos, né? Eu tenho o feedback constante, que o Reginaldo falou, que é o feedback pontual. Aconteceu alguma coisa, eu vou lá e dou um feedback, né? Feedback de reforço, quando eu reforço um comportamento positivo, e feedback de reorientação para orientar em relação ao comportamento ou à ação não positiva. De novo, eu reforço um comportamento positivo ou eu reoriento um comportamento ou ação não positivas. Aí eu já estou dando uma dica. Eu não dou feedback de pessoas, eu dou feedback de ações e de comportamentos. Enquanto líder, eu tenho que dar feedback de ação e comportamento. Para mim, não existe feedback negativo. Existe feedback de reforço e feedback de orientação. Feedback negativo, para mim, é outra coisa, é crítica, é acabar com as pessoas. Não é isso que nós vamos discutir aqui. Então, esses dois modelos. E aí, gente, é aquele feedback pontual. Aconteceu alguma coisa, o Reginaldo comentou lá, né, constante, né? Aconteceu alguma coisa, eu vou lá e dou um feedback. Desde que eu tenha controle emocional na hora que aconteceu. Que essa é uma outra questão. Porque de vez em quando você vê acontecendo a coisa, não sei se já aconteceu com vocês,
parece que forma uma bola de fogo dentro da barriga, assim, essa bola de fogo começa a subir. Ela vai subindo, Reginaldo, ela vem que vem. E daí você fala, é agora. Daí você fala, não, para, vai. É melhor eu não dar feedback agora, porque eu estou sem controle emocional. Sem controle emocional, a gente não dá feedback. Respondendo ao Reginaldo, sim, Reginaldo, eu acho importante que a gente anote. Eu acho importante que a gente anote os feedbacks, porque você vai ter dados objetivos na mão, tá? Para mim, gente, para mim, a medida de um líder é o susto que um funcionário leva ao ser demitido de uma organização. Esse é um desafio que nós temos. Em condições normais de temperatura e pressão, que os funcionários não levem sustos ao ser demitidos de uma organização. Nós temos ferramentas de acompanhamento, o feedback é essa ferramenta. Eu preciso acompanhar, eu preciso dar feedbacks constantes. E daí tem o segundo feedback que eu gosto muito, Reginaldo, que aí é as reuniões para discutir desempenho. Aí eu não vou dar o feedback pontual, eu vou discutir desempenho. Para o feedback pontual, para aquele feedback constante, eu gosto muito de um modelo, tá? Que é o modelo SCI. Situação, comportamento, impacto. Para mim, esse modelo, ele é muito legal. Situação, comportamento e impacto. Esse modelo, para mim, é muito interessante quando a gente está dando feedback constante. O que é a situação? Eu vou relatar exatamente a situação onde o comportamento ou a ação foi expressa. C de comportamento, eu vou relatar o comportamento. I de impacto, eu vou relatar o impacto daquele comportamento. Então, é mais ou menos assim, né? Deixa eu pegar algumas pessoas aqui. Vai, a Jennifer com o Marcelo. Ô, Marcelo, na reunião de ontem à tarde da nossa equipe, cara, enquanto a Jennifer estava apresentando, você interrompeu 3 vezes. Na última interrupção que você fez, a gente acabou entrando numa discussão sobre outros assuntos e a gente não conseguiu terminar a reunião. Eu vou ter que marcar uma próxima reunião para a gente poder encerrar aquele assunto. A gente acabou perdendo tempo, eu tinha que ter dado uma resposta para a nossa diretoria ao final da reunião. Qual é a situação, gente? Ontem, na nossa reunião de time. Qual foi o comportamento? O Marcelo interrompeu 3 vezes. Qual foi o impacto? Eu não consegui dar a resposta para a diretoria no tempo que havia sido pedido. Quando você traz isso, os fatos, exatamente os fatos, e você traz a situação, comportamento, impacto, fica difícil do Marcelo querer discutir comigo. Eu estou trazendo a situação, estou trazendo qual foi o comportamento, estou trazendo o impacto daquele comportamento. Muitas vezes as pessoas nem entendem qual foi o impacto do comportamento delas. E daí, quando você fala qual foi o impacto, elas tomam um choque. Fala, caramba, tá certo. Né? Então, voltando para o feedback. Eu não dou feedback de fofoca. E o Reginaldo trouxe isso aqui. Eu dou feedback sobre fatos e dados. Eu dou feedback sobre o que eu constatei. Eu não posso dar um feedback, deixa eu pegar um nome aqui, para o Tiago, falando, Tiago, o Magno comentou com o Leonardo veio falar para mim, Tiago, que ontem você estava atendendo de uma forma não muito educada um cliente, eu queria entender o que aconteceu. Eu não posso dar feedback, isso é fofoca back, gente. Eu dou feedback de dados e fatos que eu constato, que eu vejo. Porque o Thiago pode virar para mim e falar, é mentira. E daí eu não sei mais o que fazer. Esse é um erro muito comum, hein? Dar feedback. Primeiro, dar feedback que julga pessoas e não ações e comportamentos. E dar feedback sobre o que ouve falar. Eu tenho que dar feedback sobre dados e fatos. Eu não posso dar feedback em nome de outras pessoas. Feedback com generalizações. Eu não disse para o Marcelo que ele sempre interrompe as pessoas. Eu disse para o Marcelo que ele interrompeu 3 vezes na reunião de ontem. A gente costuma dar feedback assim, você sempre erra, você sempre interrompe, você sempre entrega. Esse feedback não funciona. Esse feedback não funciona. E aí, Michel,
Você trouxe uma coisa interessante que faz me lembrar do Sócrates e de um artigo que eu escrevi. O Sócrates, um amigo virou para ele, filósofo, e disse o seguinte: Sócrates, eu tenho que contar para você uma questão aqui sobre um amigo nosso. E o Sócrates falou: antes de você contar, eu gostaria que você passasse essa informação por 3 filtros. E daí sim, se ela passar pelos 3 filtros, você pode contar. Primeiro filtro, o filtro da verdade. Isso que você vai contar para mim sobre o nosso amigo, você tem certeza que é verdade? Porque se você não tiver certeza, é melhor não contar. Primeiro filtro de um feedback, gente, é o filtro da verdade. Eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. O amigo virou para o Sócrates e falou: não, eu tenho certeza, eu vi. Ele falou: tá bom. Então vamos para o segundo filtro. Então, o primeiro filtro, deixa eu colocar lá: verdade. Segundo filtro, o filtro da bondade. Aí bate com o que o Michel falou. Isso que você vai falar sobre o nosso amigo tem algo de bom? É bom? É para crescimento? Porque se não for, é melhor você não falar. O nosso feedback tem que passar pelo filtro da bondade. E quando eu falo de bondade, eu não estou falando que o feedback tem que ser mimimi, não é nada disso, mas tem que ter um profundo desejo do líder de ajudar a pessoa a crescer e se desenvolver. O feedback pode até ser duro, mas tem que ter bondade envolvida, que é a bondade que o líder tem de ajudar a pessoa a crescer e se desenvolver. Pode até ser que na hora a pessoa fique meio assim, mas depois ela vai ver que tem amor envolvido, que tem bondade envolvida. Eu lembro de um líder. Eu disse que eu sou de Limeira, né? Em 1986, a Inter ganhou do Palmeiras, Campeonato Paulista, um dos primeiros times do interior a ganhar num time grande, né? E teve uma festa absurda, vocês imaginam o que foi isso. E o prefeito foi para a TV e falou que ia ser feriado no outro dia. E eu aprendi que eu tenho que seguir as autoridades, né? Eu era estagiário, quase nada. Estagiário naquela época era quase nada, né? Hoje, graças a Deus, mudou isso. Mas eu aprendi que eu tenho que seguir as autoridades. Resultado, eu fiquei na rua, tinha 18, 19 anos, fiquei na rua bagunçando e comemorando o título da Inter, do Leão da Paulista aqui. No outro dia eu acordo lá para meio-dia, né? Meu avô me acorda, morar com meu avô me acorda. Ele falou: acorda aí porque veio uma pessoa atrás de você. Eu falei: quem? Ah, um tal de Chinete. Falei: Chinete é meu chefe, o que ele veio fazer? Não, ele falou que pegou um táxi e veio aqui porque estava preocupado com você, você nunca faltou, você sempre chega no horário, ia ter uma reunião, então era importante ele saber o que estava acontecendo. Falei: vô, o que você disse para ele? O que vô disse? É verdade. Você ficou a madrugada inteira na rua e chegou aqui ruim pra caramba e não levantou para ir. Bom, vou eu conversar com o cara da empresa. Eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim: Márcio, eu tenho uma pergunta para você. Tá, pois é, Michel. Olha lá, tá subindo o e-book de feedback para vocês, tá? Eu tenho uma pergunta para você, Márcio. Você quer continuar sendo esse moleque que você se mostrou? Cata tuas coisas e sobe daqui. Ou você quer virar um profissional? Se você falar que quer virar um profissional, eu vou te ajudar a virar um profissional. Foi um feedback muito duro, como poucas vezes eu recebi na minha vida, Reginaldo. Mas tinha bondade no feedback. É isso que a gente precisa entender. O amigo do Sócrates falou: não, é bom, é coisa boa. Ele falou: tá bom. Então, eu quero que você passe essa fala, antes de você contar sobre meu amigo, pelo terceiro filtro, o filtro da utilidade. Serve para alguma coisa isso que você vai contar do meu amigo? O nosso feedback tem que ter utilidade. E como que é a utilidade? Plano de ação ou um programa de acompanhamento. Isso é utilidade. Não adianta dar um feedback e não pensar em plano de ação ou um programa de acompanhamento. Daqui a 3 meses você vai falar a mesma coisa. Daqui a pouco você vai falar a mesma coisa. Então, esses 3 filtros do Sócrates nos ajudam bastante quando a gente fala do feedback, e eles emendam um pouquinho aqui com aquilo que o Michel falou. Verdade, bondade e utilidade. É de fundamental importância que a gente pense nesses 3 fatores. Agora, eu quero partir para o encerramento olhando para a última etapa dessa experiência do colaborador. Então, nós falamos da seleção, nós falamos da contratação, nós falamos do desenvolvimento,
Nós falamos um pouco de motivação que gera engajamento. Agora, as empresas, de maneira geral, fazem tudo para o funcionário entrar. Na hora que o funcionário vai sair, elas entram com o pé. E o funcionário entra com outra parte do corpo. Nós precisamos cuidar da saída dos nossos colaboradores. Nós precisamos cuidar das demissões. O Barrett, Richard Barrett, que trabalha a cultura, diz que a nova fronteira da vantagem competitiva vai ser o capital cultural de uma organização. Não só o que ela produz, mas aquilo que ela é e o que ela acredita. E a gente se preocupa muito pouco com a saída decente de um funcionário da nossa organização. Eu já vi coisas muito mal feitas. Nós precisamos nos preocupar nos processos de demissão dos funcionários. Nós precisamos nos preocupar em ser honestos, éticos e respeitosos nos processos de demissão. Eu quero encerrar com uma historinha de uma empresa que eu fui chamado. Eu estava numa organização e o presidente me ligou e falou assim: Márcio, corre para cá. E vai o Márcio, mas então corre lá, senta com o presidente da empresa e fala: Márcio, eu não sei o que aconteceu, mas está dando um fuzuê aqui dentro da empresa. Eu fiz uma demissão, mas fiz do jeito que você sempre falou para fazer, mas está dando um fuzuê. O logo da empresa, para vocês terem uma ideia, o mote da empresa é Somos e o nome da empresa. As pessoas que foram demitidas criaram nas redes sociais uma página escrito Fomos e o nome da empresa. Chamaram todo mundo para essa página. Falei: eu posso conversar com os funcionários? Pode. Daí fui conversar com os funcionários falaram: não, realmente. Ele fez a demissão, explicou o porquê da demissão, mas ele foi de sala em sala com uma lista pedindo para as pessoas irem para o auditório. Daí ele pegou as 200 pessoas e demitiu de uma vez só. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente não faz isso. Daí ele voltou para as áreas e falou: gente, a demissão aconteceu porque a gente perdeu um projeto assim, assim, mas está tudo arrumado, está tudo certo, nós não vamos mais ter demissões, vocês podem trabalhar tranquilamente. No outro dia aconteceram mais 15 demissões. Daí você quer o quê? Você quer o quê? Você fala, você faz a comunicação e no outro dia você vai contra aquilo que você falou. Por isso eu queria deixar muito claro com vocês esse desafio. O desafio da saída, o desafio da experiência de saída do funcionário. E essa experiência de saída tem muito a ver com todo o ciclo, desde a hora que ele entra, desde os feedbacks e o acompanhamento que eu faço, desde as cobranças que eu faço, para que ele tenha uma boa experiência de saída na organização. Eu queria deixar para vocês aqui, passando os 3 minutos já, né? Daqui a pouco o povo me corta aqui. Eu queria deixar para vocês esses desafios, então. Primeiro desafio: precisamos adaptar a nossa liderança para esse novo momento. E adaptar a nova liderança é olhar para os novos modelos de gerenciamento. E aí eu sugiro que vocês estudem o Management 3.0 e olhem para lá para os novos modelos de gerenciamento. Gerenciamento de equipes multidisciplinares, o gerenciamento que leva em conta a autonomia. Segundo, nós precisamos olhar para a confiança. Essa é a palavra-chave de equipes de alta performance. Garantir e estabelecer confiança entre as pessoas. Terceiro, precisamos olhar para essa experiência toda da organização e na experiência toda do funcionário na nossa área e que ações nós podemos fazer em cada subsistema desses, em cada passo, em cada espaço do caminho do funcionário. Desde quando a gente está fazendo um bom processo seletivo até quando a gente está demitindo. Esses são alguns dos desafios que os líderes enfrentam e vão enfrentar cada vez mais. Quando a gente olha para as novas gerações, a gente vai ver que isso está presente cada vez mais nas novas gerações. Precisamos garantir propósito e trazer orgulho. Eu trago orgulho quando eu mostro para as pessoas a importância do trabalho de cada um. Eu quero agradecer muito vocês, de verdade, dizer que eu coordeno um programa de liderança e gestão de pessoas na Vanzolini. É um programa de gestão de pessoas para quem não é de RH. Eu proíbo entrar o pessoal do RH, é para líder, porque a gente fala de líder para líder. Líder de operação para líder de operação, o que a gente pode fazer.
Muito obrigado por estarem aqui. O que vocês precisarem, nós estamos aqui. Eu vou colocar o meu e-mail da Vanzolini aqui para vocês. Vocês precisando, por favor, escrevam, falem com a gente. Querendo mais informações do programa, conversem com a gente está à disposição de vocês. E vamos que vamos, gente. Vamos transformar as nossas organizações. Vamos transformar primeiro a nossa liderança, para que a gente possa transformar as nossas equipes. Dessa forma, transformar as organizações. E desse jeito, transformar o mundo. O nosso papel de líder é transformar esse mundo, é trazer um mundo melhor para todos, um mundo mais justo, um mundo melhor para todos. Muito obrigado, boa noite a todos e todas que me acompanharam. Eu espero que vocês possam levar daqui alguns insights aí para o exercício da liderança. Obrigado, gente.